Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde a toda a comunidade que nos acompanha aqui. Primeiro, eu gostaria de fazer uma divulgação, um convite, inclusive, para a participação de uma live que faremos amanhã, discutindo um assunto muito importante, que são os efeitos psicológicos, os efeitos emocionais e até de saúde mental decorrentes da pandemia, com o psicólogo Jonathan Krieger, ele que é um dos incentivadores aqui, criadores, sobretudo, do Janeiro Branco, que também foi uma legislação que tivemos a possibilidade de acolher através do nosso mandato, criando no mês de janeiro toda uma discussão na cidade acerca dessas temáticas e da temática da saúde mental. Então poderemos falar isso, esse que é um assunto de bastante repercussão e de bastante importância nesse instante, quando, sem sombra de dúvidas, todos nós temos modificações das nossas posturas, das nossas atitudes, impactos psicológicos e emocionais decorrentes da pandemia. Faremos uma conversa aí através das nossas redes sociais, às 19 horas, e eu tenho feito isso com uma certa frequência, discutido os mais variados temas e também de que forma aqui, enquanto parlamentar, podemos fazer uma aproximação e uma conexão dessas problemáticas e dessas demandas com a nossa cidade, com a nossa comunidade. Procuro fazer este mandato muito conectado. Segundo, eu gostaria aqui, inclusive, de explicar um pouquinho, que até ontem teve algumas matérias falando sobre a questão do nosso projeto, um projeto que nós entramos aqui na casa, que inclusive por questão de justiça, o vereador Ito também tentou ano passado, que é para modificar o sistema aqui do urgentíssimo, e é uma luta muito grande, vereador Ito, de de muito tempo explicar para a comunidade o que acontece, por que nós entramos com esse projeto, e que eu gostaria muito da atenção, da sensibilidade e do apoio dos colegas aqui, independentemente de base de governo, porque o que se está em jogo, gente, é a valorização do parlamento dessa cidade. Então, queria explicar um pouco essa questão. Dizer para a população que o parlamento e a Câmara Municipal tem que estar a serviço da comunidade de Blumenau, e não a serviço de um prefeito e de uma administração. Não pode se comportar de forma pequena e de forma submissa à questão da prefeitura. Não pode se comportar desse jeito. Antes de sermos de base, de sermos de oposição, de sermos o que for, somos vereadores. E o que está em jogo é a grandeza do parlamento municipal. E é humilhante, gente. É humilhante chegar projeto aqui nessa casa, população. A população de Blumenau chega projeto aqui que coloca em votação, a gente não tem nem tempo de leitura. Como é que eu vou cumprir a nossa função, como é que cumpriremos a nossa função de fiscalizadores, se a gente não tem nem acesso à questão do conteúdo? E aí vem, às vezes, aqui, alguém do governo, conta uma história esfarrapada aqui, que já aconteceu, que tem aqui de antecedentes aqui na casa, que aí a gente tem que ir na intuição de fazer um voto, e depois a gente descobre que a história não é bem assim, como que aconteceu com a magia de Natal. Então isso é inadmissível. Se esse parlamento não consegue cumprir uma das suas funções, que é fiscalizar, se pergunta a importância do parlamento dessa cidade. E nós temos que ter essa postura. E quero dizer aqui que já dizia antes que tem uma diferença entre ser base aliada e ser base escrava. Nós não podemos admitir. A gente tem que estar a serviço da comunidade dessa cidade. Eu abro uma parte aqui aos colegas vereadores. Com autorização do orador, vereador Ito, e logo em seguida também vereador Gilson. Vereador Bruno Cunha, primeiro parabenizando pelo seu reconhecimento, que eu tinha encaminhado esse projeto urgente e urgentíssimo. Isso mudou alguma coisa no texto. O meu esbarrou na CCJ, não seguiu adiante, entrei com recurso. Ele também, infelizmente, não deu andamento. Mas hoje vimos na CCJ que quem manda é o prefeito. Independente de projeto urgente e urgentíssimo, projeto dentro da legalidade, com parecer favorável, com vício sanável, o prefeito manda, e as ovelhinhas têm que obedecer. Eu sei que tem alguns vereadores que até têm uma posição diferente, mas o líder do governo joga as cartas, tem que todo mundo bater palma para ele e para o prefeito. É uma vergonha. Tomara que o senhor consiga seguir adiante, que vamos sim lutar para que seja aprovado. Mas eu duvido muito que ele vai seguir. Parabéns. Obrigado. Na sequência, vereador Gilson. Parabéns, vereador Bruno Cunha. Você, Vossa Excelência, deu aqui uma amostra de como essa casa pode ser independente no período que esteve à frente da mesa diretora. Nós temos que acabar com isso. Isso é conversa fiada. É impossível, a desorganização da prefeitura
simplesmente não se organizar, então que coloque gente competente lá na Procuradoria que consiga fazer os projetos da forma mais rápida possível para que chegue a esta casa, no mínimo com 24 horas de antecedência. E caso for projetos realmente de alta relevância que precisam ser votados às pressas, que pelo menos 1 hora antes que venham aqui e dê explicação, né, e que, obviamente, no mínimo 10 vereadores tenham, assim, a aprovação. O que não dá é para fazer dessa forma, vem de qualquer jeito, goela abaixo, forma uma base grande, o governo vem aqui, conversa com todos os vereadores, forma uma base robusta e manda e desmanda aqui nesta Casa Legislativa. Isso tem que acabar. E está acabando, porque o povo blumenauense lá fora está se ligando. Tentaram inverter sobre nós aqui e levaram um fumo, literalmente, porque a população está de olho na internet e está de olho nessa parte. Obrigado, vereador Gilson. Inclusive, colocando aqui a palavra dos colegas, o vereador Ito até falou da questão da CCJ, eu acho que dá para explicar um pouquinho para a população por que fui retirado em relação à CCJ, né? Porque não abaixava a cabeça em relação a essas questões aqui, não abaixo a cabeça, não. E gostaria até de, por questão de justiça também, mencionar com muito carinho o vereador Carmo, que é o meu primeiro suplente, porque ele, inclusive, fez, enquanto esteve nessa casa, essa discussão junto com outros colegas vereadores e fez uma fala muito importante, que era fala que dizia que esse sistema de urgentíssimo, ela mostra, além de uma desorganização da administração municipal, mostra, sim, uma submissão do legislativo, e isso fica muito feio. Então, pedi aos colegas vereadores, colegas, inclusive, da base do governo, mas vereadores Almir, vereador Caminha aqui presente, até pedi que vocês analisem com bastante cuidado, com bastante cautela, porque a ideia, ela consiste no seguinte, dá uma previsão de 24 horas. O projeto original do vereador Ito tinha a margem de 48 horas. A gente faz uma previsão de 24 horas em relação aos assuntos e prevemos também que, num caso de uma emergência, um caso que for um assunto de forma unânime, né, caso seja necessário para algum recurso especial, algo nesse sentido, que isso aconteça, que aí sim, com a concordância de todos, possa ser colocado na hora. Então, assim, essa desculpa que em casos emergenciais, numa eventual pandemia, não pode ser acolhido, mentira, porque a gente teve esse cuidado de fazer essa alteração. Vereador Almir, eu peço mais 2 minutos aqui da minha fala, se possível, pelos apartes. Mais 2 minutos a Vossa Excelência. Obrigado. Então, peço de coração aqui a consideração dos colegas vereadores, porque acho que vai ser um projeto que vai engrandecer esse parlamento. Porque se esse projeto for aprovado, situações como do FGTS aqui dos ACTs que passaram, duvido que vai passar. Porque com a pressão popular com 24 horas de antecedência, aí eu quero ver se isso vai passar. Não vai passar. E a nossa obrigação aqui, sim, cada um vota do jeito que quiser. Quer representar os interesses do executivo na frente dos interesses da coletividade? Cada um faça. Explique para a sua população, explique para o seu público o que pensa. Agora, temos que agir com forma transparente. Não é correto e não é possível a gente admitir que essa casa fique levando apelido aqui, né, apelidos que a gente vê aí pelas redes sociais, de ser um puxadinho do executivo. Não pode. O parlamento tem que ser respeitado. O prefeito tem que entender que sim, os poderes podem ser harmônicos, mas tem que respeitar. O legislativo tem que analisar com calma os seus projetos, sim. Gostaria de mencionar, com muito carinho aqui, o ato feito, eu faço parte aí também da gincana da cidade de Blumenau há mais de 10 anos, o drive-thru solidário que aconteceu esse final de semana, realizado pelas várias equipes. Nós temos aqui as fotos, parabenizar todos os integrantes, a comunidade, e dizer que muitas vezes os gincaneiros dessa cidade são rotulados de forma muito equivocada. As pessoas, por alguns incidentes, algumas questões que já aconteceram no passado, né, pensam e rotulam de uma forma muito errada. Mas quando se olha com carinho, com atenção, tudo que os gincaneiros fazem, todas as campanhas de arrecadação, todas as questões de doação de sangue, sempre estão dispostos a ajudar a cidade, seja na enchente, seja na pandemia, nos momentos mais difíceis, quando se pede ajuda dos gincaneiros da cidade de Blumenau, os gincaneiros estão sempre de prontidão para ajudar o nosso município. Então fica aqui o reconhecimento, o orgulho de ser gincaneiro e, de coração aí, parabenização a todas as pessoas envolvidas, os atuais participantes, os que já contribuíram muito para o desenvolvimento da nossa cidade, porque a gincana é um patrimônio da cidade de Blumenau e é um patrimônio que precisa ser mais reconhecido aqui, porque muitas vezes, infelizmente, nós temos essa característica na nossa cidade. Alguns eventos e algumas conquistas nossas são mais reconhecidas e valorizadas fora dos nossos limites do que dentro da nossa cidade. Isso precisa ser revisto. Parabéns a todos que se engajaram. Obrigado aí pela atenção nessa tarde.